Eu sou o Paulo, da Casa Espírita Edgar Armon. Não sei, acredito que todos tenham conhecimento dessa casa, né? E graças a Deus a gente tem a bênção de poder fazer parte lá do grupo de voluntários daquela casa. E agradeço de pronto a paciência de vocês de nos ouvir e peço licença a todos vocês para poder adentrar, né? Porque todos nós estamos nos nossos lares. Então, eu peço licença a todos vocês para poder chegar com a minha palavra, com a palavra do Cristo, aos lares de vocês. Que eles sejam muito abençoados nessa noite e sempre. Hoje, a nossa reflexão está em torno do preconceito. Então, o tema desse evangelho, eu até passei para a Shirley, será o preconceito à luz do evangelho. Por que à luz do evangelho? Porque todo tema proposto, se ele é levado à luz do evangelho, ele ganha uma dinâmica muito ampla e traz aos nossos corações um entendimento maior acerca da bondade de Deus, das leis que nos regem a nossa vida, para que a gente tenha uma compreensão maior de todas as coisas. Por isso que a gente diz à luz do evangelho. O preconceito, a gente percebe que ele está muito presente na vida da gente cotidiana, no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas vocês não me respondam. Guardem para vocês, que é o seguinte: será que o preconceito, ele se encontra presente ainda em nosso íntimo e a gente ainda não se deu conta dele? Porque é uma atitude de reflexão, né? A gente poder, de certa forma, olhar para dentro de nós mesmos. Então, pensem, será que o preconceito, ele ainda faz parte da minha vida diária? Será que eu tenho preconceito de alguém, de alguma situação, de alguma pessoa? Então, vamos pensar a respeito disso. Fica para a nossa reflexão. E eu gosto de tomar sempre como referência, né? Como eu já disse, o preconceito à luz do evangelho, mas a gente precisa ter como referência de nossas vidas Jesus. Se em todos os momentos da nossa vida a gente puder trazer a figura do mestre diante das situações que nos envolvem, a gente vai ter uma percepção maior das situações que nos envolvem. Porque dentro de nós vai acontecer a seguinte reflexão, né? Será que naquele momento, naquela situação, se fosse Jesus, ele agiria da forma como eu estou agindo? É claro que a gente não está querendo se comparar a Jesus, mas somente de nos lembrarmos da presença dele, como se ele estivesse ali ao nosso lado, já é um incentivo para que a gente possa se observar mais e ver se o nosso comportamento ele está pautado à luz do Evangelho. Então, vamos ver aqui na vida de Jesus, estudando os Evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai encontrar algumas passagens que demonstram, na figura de Jesus, como ele não tinha preconceito. As pessoas, sim, o julgavam, tinham preconceito a respeito daquilo que ele dizia, a respeito das suas pregações, a respeito das suas atitudes. Mas, folheando os evangelhos, nós vamos observar que
Jesus, ele não julgava. E ele mesmo afirma, né, junto aos escribas e fariseus, ele dizia a eles, né, se eu não me engano, em João, que ele dizia, eu a ninguém julgo. Então, ele não julgava mesmo. Então, vejamos, eu acredito que a maioria de nós conheça aquela passagem de Zaqueu, onde Jesus está indo para Jericó, e aí Zaqueu fica sabendo que Jesus está indo para Jericó, e ele, como ele era baixinho, ele quer falar com Jesus, aí ele sobe num local alto para que Jesus o visse passar, e quando Jesus o vê, ele diz a Zaqueu que naquela noite ele iria estar na casa dele, que ele podia esperar que ele ia estar na casa dele. E Zaqueu fica muito contente com isso. E nós encontramos no Evangelho qual não foi o comentário preconceituoso que fizeram a respeito dessa atitude de Jesus ir na casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos, né? Então, eles dizem assim, no Evangelho, vendo isso, todos murmuraram, dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Olha a atitude preconceituosa das pessoas, né? Então, se a gente observar esse tipo de atitude dessas pessoas naquela época, será que muda alguma coisa para agora? Quando nós observamos uma situação que nós não achamos que é correta, será que nós não agimos da mesma forma? Julgando e achando que aquela atitude está errada? Olha que interessante, né? Se quando a gente estuda as obras do André Luiz, né, desde o Nosso Lar até A Vida Continua, na presença que André Luiz estava sempre dos benfeitores espirituais, né, dos instrutores que o orientavam, quando ele participava de trabalhos de socorro, de ajuda às pessoas, né? Então a gente vê que os benfeitores, mesmo quando o André Luiz foi resgatado no umbral, a gente percebe que eles não julgavam a situação daquela pessoa que eles estavam ajudando. Não apontavam o dedo para aquela pessoa, olha, você fez isso, você fez aquilo outro, por isso que você está nessa condição. Não, eles não se preocupavam com isso. Eles se preocupavam em ajudar. E a melhor forma de ajudar as pessoas, como Jesus ajudava, e como a gente vê tão presente na vida do André Luiz, na pátria espiritual, junto aos benfeitores, é que eles ajudavam e não julgavam. Essa é a questão. A melhor ajuda, o melhor socorro que nós podemos prestar será sempre nunca julgando a atitude daquela pessoa, somente ajudando. Se a gente fizer isso, a gente estará ajudando muito aquelas pessoas que necessitam. Gostaria daqui também de lembrar aquela situação onde os escribas, os fariseus levam aquela mulher na praça. Foi pega em atitude de adultério, né? E que ordenava a lei de Moisés, questionado Jesus sobre isso, né? E aí Jesus, com muita sabedoria e muita propriedade, diz a eles: aqueles que tiver pecado, que não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra. Ninguém fez nada. Então era a atitude preconceituosa daquelas pessoas mediante aquela situação. E Jesus dá um basta nessa situação, faz com que eles adentrassem dentro deles mesmos e pensassem consigo mesmos: será que eu tenho tanta autoridade assim para julgar aquela mulher? Será que eu não tenho pecado? Então, aquela atitude preconceituosa foi colocada às claras por Jesus naquela situação. E quando Jesus, essa mesma mulher, e ela mesma pergunta a Jesus se ele não ia condenar, ele falou, não, eu não vou te condenar. Vai em paz e não peques mais. Olha só, ele não julgou, ele não teve preconceito.
E olha que é interessante também essa mesma mulher, quando ele está na casa do fariseu lá, foi fazer uma refeição lá, e ela chegou lá com o perfume, começou a lavar a sua mão, os seus pés, né? Enxugar com seus cabelos, e a atitude preconceituosa do fariseu. Ó, se ele soubesse, aquela mulher que está ali lavando os pés, né? Que ela é uma adúltera, tal, tal. Então, Jesus lhe narra uma parábola, né? Duas pessoas deviam um valor para um senhor, e os dois foi perdoado pelo Senhor. Qual que teve mais gratidão? Aquele que tinha mais pecado. Então, veja que ele nos traz uma lição muito clara a respeito do preconceito aí também. E olha também outra situação do Evangelho, quando Levi, que veio mais tarde a se chamar Mateus, quando Jesus foi na casa dele comer junto com os cobradores de impostos. Qual não foi o julgamento daquelas pessoas que lá estavam também? E aí Jesus diz a seguinte frase: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E vejam que, numa outra situação também, quando Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, olha o preconceito que os judeus tinham contra os samaritanos, não é mesmo? E Jesus está ali com aquela mulher e conversa com ela naturalmente. E quem não foi que Jesus se apresentou em primeiro depois da sua ressurreição? Não foi Maria de Magdala? E nós não encontramos no livro Boa Nova, narrado por Humberto de Campos, a história de Maria de Magdala, né? Quando ela se converteu ao cristianismo, tudo, depois da morte do mestre, ela quis seguir os seus discípulos. Narra-nos Humberto de Campos, nessa linda história, que os discípulos não aceitaram ela, ficaram com medo do seu passado, tiveram preconceito. E aí o que ela faz? Ela vai e fica junto com os leprosos, né? Então vejam quantas situações nos narra. Essas são algumas passagens, né? Mas vejam quantas situações nos narram o Evangelho, onde Jesus demonstra não ter preconceito contra ninguém. Por isso que eu quis trazer esses exemplos de Jesus, por isso que eu disse aqui no início que o preconceito à luz do Evangelho, porque quando nós estudamos o Evangelho e nós observamos essa questão do preconceito à luz do Evangelho, nós começamos a perceber dentro de nós que o preconceito é uma falta de caridade, né? Para com o próximo. Quem somos nós, né? Para julgar alguém. Então, eu vou trazer aqui para que a gente possa refletir também o significado da palavra preconceito que nós encontramos no dicionário. Vejam, qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência ou imposta pelo meio. Intolerância contra um grupo religioso, nacional ou racional. Então, isso nós encontramos no dicionário. Olha quantas informações sobre o preconceito nós podemos tirar daí. Como nos choca, né, essa atitude preconceituosa. Então, vamos pensar o seguinte: quando nós temos preconceitos, significa que ainda nós não assimilamos as coisas e assimilamos essas coisas com um julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Então, às vezes, a gente acha que um grupo pensa daquela forma.
e achamos que aquele grupo está certo, tendo preconceito diante de um quadro ou de uma situação. Mas é o que a gente estava falando aqui no início. À luz do Evangelho, vamos ver. Na presença do Mestre, o que o Mestre faria? Então, diante dessa questão, nós teremos um direcionamento moral para entender a situação e, de certa forma, não temos esse julgamento pré-estabelecido, né? Mas é uma coisa, vocês já perceberam dentro de vocês mesmos, como é automático, né? O preconceito. Nós vemos a situação, aquilo já brota na nossa mente e aquilo já se faz presente, né? Aí, se nós começamos a nos evangelizar, parece que aparece alguma coisa em meio a tudo isso, falando, opa, peraí, vamos analisar com calma e ver se isso não está sendo falta de caridade. Então, à luz do Evangelho, a gente vai perceber isso, que a nossa opinião, né, precipitada, muitas vezes, não está de acordo com o Evangelho. É bom sempre que a gente reflita sobre isso. Olha só, qual seria a nossa visão atual a respeito de sexo, religião, velhice, nação, política e mais alguns outros? Vamos analisar se a forma como nós estamos vendo as coisas não estariam, de certa forma, com alguns obstáculos criados por nós mesmos, pelos nossos julgamentos pré-estabelecidos. Eu quero trazer aqui uma fala daquele cientista famoso, Albert Einstein, nascido em 1879 e desencarnado em 1955. Olha uma fala dele, ele diz assim: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Olha como é grave isso, né? Agora eu quero trazer aqui para a nossa reflexão um filósofo francês, ele chama-se Cornelius Castoriadis. Ele era professor da Universidade de Altos Estudos Políticos de Paris. Em sua obra, O Mundo Fragmentado, Cornelius, ele nos traz algumas lições referente ao preconceito. Vamos analisar. Então, ele diz assim: no imaginário social, ou seja, na nossa imaginação, os outros quase sempre foram intitulados como inferiores. Olha que coisa, hein? Atribuir inferioridade ao outro é afirmar a verdade do próprio ego. Ou seja, nos colocarmos sempre como numa condição superior e achar que o outro é sempre inferior. Então, é uma forma de preconceito que está exaltando o nosso próprio ego, achando que nós somos melhor que o outro. E aí ele vai mais adiante dizendo o seguinte: não conseguimos olhar o outro como superior, porque a verdade do outro vai superar a nossa. Olha que coisa. Que medo é esse, né? Não podemos olhar o outro como igual, senão teremos que tratá-lo com igualdade. E ele diz assim: o preconceito, ele nasce como um estágio natural de um psiquismo ainda em formação, ainda incapaz de constituir-se como si mesmos, de se reconhecer a sua natureza inferior ainda, né? Sem excluir, ele não consegue excluir as pessoas, desvalorizar, odiar. Então, ele conta que essa parte
do preconceito, esses estágios, eles fazem parte da nossa evolução. E é verdade mesmo, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, à medida que o evangelho começa a fazer parte de nossas vidas, essas situações, elas vão tendo como tendência a diminuir, porque o evangelho está prevalecendo em nossas vidas. E isso é uma evolução que nós estamos tendo a respeito do preconceito. Então, julgarmos as outras pessoas porque elas são preconceituosas, também nós estamos sendo preconceituosos, né? Porque a nossa atitude é, olha como aquela pessoa é preconceituosa. Quer dizer, julgando a pessoa que é preconceituosa, nós estamos sendo preconceituosos com aquela pessoa que é preconceituosa. Olha como as coisas se desencadeiam, né? Que coisa interessante isso. Todos nós passamos por essa fase do preconceito. Ele faz parte ainda da nossa evolução. Então, quando a gente se pegar, em algum momento, julgando ou tendo preconceito de alguma situação, alguma pessoa, então, de primeiro momento, a gente sabe que a gente até pode julgar, mas eu gostaria de lembrar aqui que isso faz parte do nosso aprendizado ainda. A gente está errando ainda para aprender. E nesse aprendizado, errando, a gente vai aprendendo. Então, quando a gente observar alguma atitude preconceituosa da nossa parte, cabe a nós não nos julgarmos inferiores, julgarmos um nada, que achamos que não tem mais jeito, que eu sou preconceituoso mesmo, e não tem mais jeito, Jesus não olha mais para mim porque eu sou preconceituoso. Não. Vamos tentar, numa próxima oportunidade, não julgar. Se ainda ocorrer, nós vamos tentando, sempre tentando, porque os benfeitores espirituais, os nossos mentores, a espiritualidade que nos acompanha, eles sabem das nossas dificuldades íntimas. Então, eles entendem perfeitamente o nosso progresso espiritual. Então, a condição de nos inferiorizar não vai nos levar em lugar algum. Por quê? Nós tivemos uma atitude preconceituosa, paciência. Vamos, de certa forma, tentar, numa próxima vez, não sermos preconceituosos. E assim nós vamos caminhando. Essa condição de que nós somos espíritas, nós não podemos errar, isso não cabe a nós, porque nós erramos sempre. A questão é, a gente está sempre do nosso lado, sempre, em todos os momentos. Mesmo errando, vamos voltar atrás e continuar de novo. Vamos perceber aqui alguns preconceitos em geral. Vamos ver aqui o preconceito do interesse econômico. Olha que coisa interessante. É a imposição da inferioridade por meio da riqueza e da força para tornar legítimo a exploração do outro. O preconceito do interesse econômico. Ele explora o mais fraco. Ele acha que o mais fraco é inferior a ele. Ele está tendo preconceito. Olha, aqui é uma questão, né? Vamos ver aqui o cultural. Preconceito cultural. Ele é assimilado na família, prestem atenção, no meio social, na escola, na religião, e em algumas outras situações, que se apresenta ao nosso cotidiano para inferiorizar a atitude do outro. Então, às vezes, na nossa própria criação, né? No nosso meio em que a gente convive, às vezes a gente convive com pessoas assim que a gente acaba se tornando assim também, por causa das outras pessoas. Mas nós temos que observar que nós somos seres individuais, nós temos a nossa própria condição íntima. E se nós estamos nos debruçando diante do Evangelho para estudar as suas lições, então a gente deve
observar todas essas situações à luz do Evangelho. E olha que interessante uma outra coisa. Quando, de certa forma, pessoas que se afirmam diminuindo o outro, achando que o outro é menos. Então, isso é denominado em nossos dias de bullying, né? Quando a pessoa é muito ridicularizada, e a gente sabe muitas vezes, perante a mídia, né, que nós assistimos, situações, né, calamitosas, porque pessoas sofreram preconceitos nesse sentido, né? E qual não foi a sua reação desastrosa, muitas vezes, né? Então, é um alerta, isso daí. E o preconceito enraizado? Olha, ele está tão presente no nosso consciente como no nosso subconsciente, em forma de crenças. É o que eu já estava dizendo no começo, é automático, né? Então, ele já está ali embutido. E a gente tem esse trabalho a fazer, a mostrar, quando ele vinha à tona, nós falamos, você está aí, né? Então, vamos à luz do Evangelho ver se está certo isso. E se não estiver, tentarmos, de certa forma, ir diminuindo esse preconceito dentro de nós. Fique para nós essas lições, né, sobre o preconceito, para que a gente observe mais o nosso comportamento diante do próximo, e a gente possa convidar sempre Jesus a estar ao nosso lado, para que a gente tenha uma oportunidade de ser menos preconceituosos com as situações e as pessoas, né? Então, agradeço muito pela oportunidade de vocês estarem nos ouvindo, que Jesus nos ilumine sempre, para que essa atitude seja cada vez mais diminuída dentro de nós, né? Muito obrigado.